oportunidades e ameaças, enfim, tem um rol, né, bem extenso, que consta lá no nosso plano de gestão de riscos, que são os objetivos da gestão de riscos. Legislação. Bom, eu trouxe aqui a Instrução Normativa 01 de 2016, destaquei alguns artigos, entre eles está aqui o artigo 13, né, que vem trazendo a obrigatoriedade de o Poder Executivo implementar a gestão de riscos. Então, ele está linkado, depois eu vou compartilhar esse material com vocês. Vou só abrir aqui para a gente ver esse artigo. Ele é pequeno, né? Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal deverão implementar, manter, monitorar e revisar o processo de gestão de riscos, compatível com sua missão e seus objetivos estratégicos, observadas as diretrizes e estabelecidas nessa instrução normativa. Então, o artigo 13 aí vem ressaltar a obrigatoriedade, né, de se implementar uma política de gestão de riscos na instituição, no Poder Executivo. O artigo 16, ele vem trazendo a estrutura, o modelo da gestão de riscos, o que precisa constar em um plano de gestão de risco, um plano de implementação. E o artigo 17 vem trazendo todas as diretrizes, né, de uma política de gestão de riscos, que ela é macro, né, ela é um pouco mais abrangente. Nós já temos a nossa política aprovada. Ela foi aprovada por meio dessa IN 04 de 2018, né, pelo comitê. E está linkada também, depois quando vocês tiverem acesso ao material, vocês podem estar vendo, né? E o artigo 18 vem trazendo as tipologias de riscos, que não temos só... Temos vários tipos de tipologia, risco de imagem, risco de operacional, né, risco de integridade, enfim, são várias tipologias. E o artigo 19 e 20 vem trazendo as responsabilidades, né? Desde o nível operacional até o nível estratégico. O decreto 9.203 de 2017, com destaque para o inciso 6º do artigo 4º, que vem trazendo que os controles internos, eles precisam estar baseados na gestão de riscos, né? E o artigo 17 também vem trazendo a obrigatoriedade, né, de se implementar uma política. O acórdão do TCU já vem determinando que a Universidade Federal do Paraná, né, a gente já vê aí ele atuando no sentido de determinar que eles implementem um plano de ação, que é basicamente semelhante ao nosso plano de gestão de riscos, né? Um plano de ação para a implementação da gestão de riscos. Tá, aí aqui eu trago o COSO, né, que vem trazendo as metodologias, né, de gerenciamento de riscos, e ele foi atualizado para essa nova estrutura aqui, onde vem com foco no valor aprimorado da instituição. Mas é basicamente a mesma lógica de implementação da gestão de riscos, tanto na estrutura nova como na estrutura atual. Mas aí a gente pega aqui a parte do desempenho, que aí vem toda a questão da identificação, da avaliação, da priorização, da implementação, mas antes tem a parte de definição do escopo, né, das estratégias, dos objetivos, né? Então o raciocínio é basicamente o mesmo para se implementar. A ISO também, né, que vem trazendo, aqui são os princípios com foco na criação e proteção do valor, né, onde a gestão de riscos ela precisa ser integrada, estruturada e abrangente, personalizada, inclusiva, dinâmica, tem que utilizar a melhor informação disponível, né, considerar os fatores humanos e culturais, e ela é contínua, ela precisa de melhorias contínuas, né, e por isso a gente nunca vai acabar de fazer gestão de riscos. A gente sempre vai precisar estar revisitando o processo, né? Que as coisas mudam, as situações mudam.
A parte da estrutura da ISO é basicamente naquele mesmo raciocínio dos princípios, e o processo vem trazendo aqui o escopo, o contexto, né, a identificação. No processo de avaliação tem-se a identificação dos riscos, análise, avaliação, tratamento, tudo que for feito precisa estar registrado, todos os relatos, e precisa também, a comunicação é importante também, e o monitoramento e análise crítica, e tudo isso é contínuo, né? Ele não termina, a gente nunca vai terminar de fazer gestão de riscos. Modelo das 3 linhas, do Instituto de Auditores Internos, né? Teve uma atualização em 2020, onde vem trazendo os papéis das 3 linhas de defesa. Agora 3 linhas, né, com essa atualização, não mais 3 linhas de defesa. Onde a primeira linha vem aqui com a provisão de produtos e serviços aos clientes, gerenciar riscos. E quem é a primeira linha aqui no nosso caso? No nosso caso são as unidades, né, que operam diretamente com os processos. São elas que desenvolvem as atividades, né, da universidade, então ela atua como primeira linha, quem lida diretamente com o processo. A segunda linha seria expertise, apoio, monitoramento e questionamento sobre questões relacionadas a riscos, né? Que seria aqui, no caso, o papel da DIGE, o papel da unidade de gestão de riscos, né? O comitê também atuaria aqui nessa linha. Temos a auditoria interna, que tem o papel de terceira linha, né? Avaliação e assessoria independentes e objetivas sobre questões relacionadas ao atingimento dos objetivos, né? E a primeira, a segunda e a terceira linha, elas precisam ter um alinhamento, elas precisam se comunicar, elas precisam atuar de forma coordenada e colaborativa, né? E as 3 linhas prestam conta ao órgão de governança. E o órgão de governança delega, orienta, destina recursos e supervisiona as 3 linhas, certo? Tá. Mais ou menos naquele raciocínio voltado para a gestão de riscos, temos aí a parte das responsabilidades, né? Onde vem aí o proprietário do risco, atuando aqui na linha de gestão, juntamente com o dirigente, o comitê de forma indireta, porque o gestor da unidade acaba integrando o comitê. Na gestão tática, temos a unidade de gestão de riscos, o comitê e o grupo de trabalho, que atua em conjunto, né? E na parte mais estratégica, temos aí o Comitê de Governança, Riscos e Controles, ele que aprova, né, a política de gestão de riscos, e a auditoria interna, ela é uma instância de apoio, né, à governança, e de apoio interno à governança. E de apoio externo, temos aí o TCU e a CGU. Né, aqui a descrição de cada um deles. Né, eu vou... unidade de gestão de riscos, que é a unidade administrativa que atua em nível tático, dando suporte e orientação ao nível operacional. O grupo de trabalho de gestão de riscos será composto por um representante, né, como vocês, né, com o respectivo suplente, cada unidade que indicou um representante também indicou um suplente, os quais deverão trabalhar em conjunto com a unidade de gestão de riscos e controle interno na construção e implementação da gestão de riscos na universidade. Né? Temos aí a figura do gestor de riscos, que são os gestores das unidades, né? O pró-reitor, o secretário de planejamento, né? O diretor do CETIC, por exemplo, atua aqui como gestor de risco, a nível da unidade, né? E os proprietários dos riscos são todos os servidores da instituição responsáveis pelo desempenho de uma atividade organizacional, assim como gerenciamento de riscos. Né? Então, todos aqueles que atuam diretamente nos processos, eles são os proprietários dos riscos, são eles que detêm o conhecimento, né, da probabilidade de ocorrência de determinado risco em um determinado processo. Né? Se ocorrer, ele detém o conhecimento dos impactos, é ele que geralmente faz o controle preventivo. Né?
E a auditoria interna, que é formada por indivíduos que operam independentemente da gestão, para oferecer avaliação e conhecimento sobre a adequação e eficácia da governança e do gerenciamento de riscos. Né? E as responsabilidades, né? Todos nós temos um papel, também está previsto lá no plano, que no caso da unidade de gestão de riscos e controle interno é responsável por coordenar as ações estratégicas para a implementação da política de gestão de riscos na universidade, desenvolver ações que promovam a avaliação da eficácia da política de gestão de riscos e gerenciar a elaboração do relatório anual de evolução da aplicação do plano, de acordo com as proposições do comitê. Né? E o grupo de trabalho. O grupo de trabalho, ele é o responsável pela condução do plano sob a coordenação da unidade de gestão de riscos e supervisão do comitê de governança, riscos e controles. Seus membros devem atuar como ponto focal para a gestão de riscos em suas respectivas unidades. E, ao final de cada exercício, conduzirão a elaboração do relatório de gestão de riscos. Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Os gestores de riscos são os responsáveis pela implementação do plano nas unidades que atuam, assegurando que o risco seja gerenciado e monitorado de acordo com este plano. Serão responsáveis ainda pela indicação dos níveis de riscos aceitáveis conforme o apetite a risco. Isso é importante porque o gestor de risco ele vai validar a análise que o proprietário vai fazer. Né? Então, todas as notas atribuídas, o gestor de riscos vai falar, é isso mesmo? É isso mesmo. Vem para a unidade para a gente lançar no sistema. A gente está trabalhando, está tentando implementar o sistema for riscos, né? Então, depois dessa validação, vem e a gente insere no sistema. Os proprietários de riscos são os responsáveis pela identificação, né, análise e avaliação dos riscos nos processos das unidades, pela execução de ações de tratamento e respostas aos riscos encontrados, assim como execução das demais atividades inerentes ao desempenho de suas atribuições, sempre em consonância com o plano de gestão de riscos. E a auditoria interna é responsável por oferecer avaliações e assessoramento às organizações públicas, destinados ao aprimoramento dos controles internos, de forma que controles mais eficientes e eficazes mitiguem os principais riscos de que os órgãos e entidades não alcancem seus objetivos. Certo? Então, é um pouco cansativo nessa parte, mas é importante, porque é a parte das responsabilidades de cada um dos atores que atuam lá na implementação do plano de gestão de riscos. No plano, tem uma parte, no item 2.3, que trata da capacitação, né, onde vem sendo previsto que a PROGEP, né, ou pelas escolas de governo, vão ser disponibilizados cursos, né, ofertados cursos relacionados à gestão de riscos. Eu separei aqui um rol de cursos que podem estar sendo acessados, né? Vocês podem estar fazendo depois. É tudo com link, né? Tipo aqui, se eu clicar aqui, eu vou gerar um PDF, eu vou compartilhar com vocês. Né? Vocês podem estar entrando, né? Se inscrevendo no curso. Esse curso da ENAP é o único que está disponível, pelo menos dos que eu consultei nessa semana. Esse roxinho, né? Esses outros aqui também é ofertado pela ENAP, só que ele é ao vivo e precisa de cronograma, né? E aí é bom estar entrando sempre para estar verificando. Mas ajuda muito. Esse daqui, ele é bem completo, ele é bem didático e ele também é prático. É ministrado pelo Rodrigo Fontinelli e, assim, eu particularmente eu gostei muito. Mas também tem aqui uma playlist no YouTube, né, de cursos relacionados à gestão de riscos. Entre eles tem aqui o que a CGU ofertou, né, são 3 vídeos, podem estar entrando lá, também está tudo linkado, depois vocês podem acessar. O For Risco também tem uma playlist na página deles do YouTube. O Ministério da Economia também ofertou uma oficina de liderança em gestão de riscos. Aí eu coloquei aqui em partes, porque ele não está organizado em playlist. Mas eu fui lá, procurei os vídeos, cacei o link, linkei aqui. Só clicar aqui, parte 1, parte 2, parte 3.
e aí vocês vão ter acesso a esse material. É muito importante, né, tá fazendo, porque a gente explica, a gente fala, mas o curso ele é mais abrangente, né, tanto é que o que a gente fala aqui em 1h30, uma hora e meia, eles dividem em 3 cursos de cada um 3 horas, então, só para ver como o assunto é extenso, né, 1 hora não é o suficiente para a gente esgotar. Metodologia. A nossa metodologia está dividida em cinco elementos, né? Onde o primeiro é o levantamento do ambiente e dos objetivos, o segundo, identificação dos riscos, o terceiro, analisar riscos e avaliar riscos e controles, e o quarto, responder aos riscos. O quinto, informação, comunicação e monitoramento. Né? Todos eles funcionam de forma harmônica e nessa ordem. Né? A gente vai explicar cada um deles um pouco mais à frente. As ferramentas, né, que nós vamos utilizar para implementar a gestão de riscos, uma delas é a análise SWOT, né, onde a gente vai verificar o ambiente interno e o externo, quais são as forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades. Não é uma opção, a gente tem aqui uma recomendação, né, da universidade, que o TCU fez para a Unifersa, né, onde eles recomendam a construção de sua gestão de riscos, que a construção de sua gestão de riscos passe a utilizar e divulgar a ferramenta de planejamento estratégico denominado Matriz SWOT, certo? Então, a gente precisa implementar essa ferramenta juntamente com a gestão de riscos. E outras ferramentas, como brainstorming, técnica de Bullseye, né? E espinha de peixe. Vou falar a linguagem mais fácil. Espinha de peixe, que também está previsto lá no plano, né? A gente pode estar implementando. Nossa planilha está estruturada no formato na técnica Bullseye, né? Mas a técnica de espinha de peixe também é uma opção a ser trabalhada. Tá, e como, né, identificar riscos? Aí aqui eu peguei lá da CGU, de uma apresentação deles, onde veio com uma sintaxe para descrição de riscos, né? Devido à causa, poderá acontecer a descrição da incerteza, que seria o evento de risco, o que poderá levar à descrição do impacto, consequência, o efeito. Na nossa planilha a gente chama de consequência, né? Impactando aí aqui, a dimensão do objetivo impactado, certo? Então, seria esse raciocínio para se identificar o risco, causa, consequência e o objetivo impactado. Na prática, um exemplo. Devido à falta de conhecimento do manual por parte do servidor responsável, essa seria a causa, o sistema de monitoramento do cumprimento de recomendações, sistema monitor, poderá não ser alimentado adequadamente. Evento de risco. O que poderá levar a direção da organização a tomar decisões com base em informações imprecisas ou equivocadas. Consequência. Impactando em uma aplicação ineficiente dos recursos. Bom, o objetivo era impactar de forma eficiente os recursos. Então, esse foi o objetivo impactado, né? Que resultou numa aplicação ineficiente dos recursos do órgão. Tá. Matriz de probabilidade. Essa é a nossa matriz prevista lá no plano, onde tem 5 notas. Podemos chamar também de pesos, né? 5 pesos. Onde cada peso tem uma descrição correspondente, né? E aqui em cima tem uns balãozinhos para ajudar nessa definição. Essa nota de probabilidade, ela é atribuída à causa do risco. E é apurada uma média, né, aritmética simples, das notas atribuídas a todas as causas do evento de risco. Precisa fazer o cálculo? Não, a planilha já vai dar esse cálculo. Só precisa atribuir a nota à causa. Qual é a probabilidade de ocorrência da causa 1? É baixa.
Aí atribui lá nota 2. Média, 3, e assim por diante. Atribui-se a nota à causa. Na matriz de impacto, temos aí o método AHP, que é a análise hierárquica de processos, onde o impacto é dividido em dimensões. Nós temos aqui a dimensão esforço de gestão, regulação, reputação, negócio, serviços e a sociedade, intervenção hierárquica e orçamento. Para cada dimensão, são atribuídas notas de 1 a 5, que equivale a essas descrições aqui, certo? Então, para cada consequência do evento de risco, atribui-se uma nota para cada dimensão do impacto. E aí, esse cálculo aqui também não precisa fazer, a planilha já vai dar, que é a média ponderada, né, das notas atribuídas à consequência, e depois faça uma média simples das notas de todas as consequências. A matriz de avaliação dos controles, onde além de identificar os controles existentes, para atuarem tanto na causa, de forma preventiva, né, quanto na consequência, impactos, vai se avaliar esses controles existentes, atribuindo nota que vai desde inexistente, fraco, mediano, satisfatório até forte, certo? E é basicamente isso. Analisa o nível de confiança do controle, que a gente vai precisar depois para calcular o risco residual, é o risco de controle, que é o que sobra depois da implementação dos controles. O risco de controle, que vai ser multiplicado, né, pelo impacto, pela probabilidade analisado anteriormente, para apurar o risco residual, né? Então, e o fundamento disso vem, um dos materiais vem daqui do Guia Prático de Gestão de Risco da Integridade. Está linkado também, vocês podem estar entrando depois, eu vou disponibilizar o material para vocês, né? E o boletim técnico do TCU também traz essa metodologia de avaliação dos controles, tá? Uma matriz bem semelhante à nossa. E a matriz de risco, também conhecida como matriz de calor. Ela vem trazendo aqui as pontuações, né? Essas pontuações são obtidas tanto na primeira análise, antes de considerar os controles, e quanto na segunda análise, né? Então, a pontuação que der de risco inerente e risco residual, o resultado disso, né? O risco residual e o risco inerente são verificados aqui, dentro da matriz de calor. E cada notinha dessa tem uma descrição, né, que a gente vai ver aqui. Escala de nível de impacto. Então, para cada nota lá da matriz de calor, tem uma observação, uma descrição do que significa, né? Onde 20 a 25 é risco intolerável, 12 a 16, risco intolerável, 6 a 10, situação de atenção, requer, né, a aplicação de medidas. Mas aqui tem uma restrições, restrições como custo e esforço de tratamento podem ser consideradas para priorizar o tratamento dos riscos nessa classe. Então, se o custo for muito elevado, né, requer uma certa ponderação aqui na hora de implementar uma medida, né? E risco pequeno, o risco é tolerável, e o risco insignificante, o risco também é tolerável, está dentro do apetite a risco. No risco pequeno, tem que se observar só a questão que, se o impacto for grande ou catastrófico, o plano de contingência, planos de contingência são extremamente recomendáveis, né? Então, tem que se fazer essa observação. Resposta ao risco, né? Vem no nosso plano essa matriz, onde temos aqui os tipos de respostas a risco que pode ser definidas, né, pelas unidades, porém tem um asterisco aqui em evitar. Por quê? Geralmente na administração a gente não utiliza evitar, né? Tem aqui uma observação,
não é muito comum que órgãos públicos utilizem a estratégia de evitar o risco em determinadas situações, uma vez que o mais importante não é o resultado financeiro, relação ao custo-benefício, mas sim a prestação de serviço à coletividade. Então, evitar, na verdade, é descontinuar o processo na gestão de riscos. Então, não é recomendável a utilização dessa resposta a um risco. Geralmente, utiliza-se mitigar, aceitar quando o nível está dentro da tolerância, se possível, tiver a possibilidade de implementar uma medida que seja possível dar essa resposta aqui, compartilhar ou transferir. Seria no caso de seguro, né, transações de rede, que acho que não se aplica a nós, mas seria mais no caso de seguros mesmo, ou terceirização da atividade, né? E mitigar é o mais usado mesmo na administração pública, ou aceitar. Indicadores de monitoramento, né, para a gente mensurar a porcentagem dos processos com riscos mapeados por unidade, isso uma visão geral, e a porcentagem dos processos principais com riscos mapeados por unidade. Né? Os controles implementados, os controles em andamento, os controles atrasados e os controles não iniciados. Aqui é mais para o relatório, né, onde a gente vai precisar dessas informações para poder gerar um relatório. E, falando no relatório, no plano de gestão de riscos, está previsto um relatório. Eu até descrevi aqui na apresentação. Só que na reunião com o comitê, ficou definido que iria compor o relatório anual de atividades das unidades. Mas não foi suprimido porque essas informações elas vão precisar constar, né? Algumas delas já vão vir porque o relatório anual de atividade de toda a unidade tem, por exemplo, introdução, estrutura organizacional. Né? Mas aí, no relatório anual de atividade, as unidades vão incluir a metodologia aplicada, né, em questão de gerenciamento de riscos, os documentos de referência, processos com riscos mapeados, vai fazer toda aquela identificação, a gestão de riscos e controles com inventário de riscos, que seria identificação dos riscos que se efetivaram e as causas relacionadas, informando o número de vezes que as causas ocorreram, a gestão de controles, identificação de controles implementados em andamentos atrasados ou não iniciados por meio da aplicação de indicadores, que são aqueles indicadores que a gente viu anteriormente, né? Avaliação dos riscos, informar o nível do risco residual após a avaliação dos controles e novas ações de controles propostas, né? Caso não esteja dentro do apetite, né? Propor novas ações. E considerações finais. Os resultados desse monitoramento, eles também ficou acordado na reunião com o comitê, que seria encaminhado juntamente com as informações do relatório de gestão, né? Enviam para a DINF. O Manuel, se eu estiver equivocado aqui na informação, pode me corrigir, tá? Mas, pelo que eu entendi na reunião, é que seria repassados todos para a divisão de informações institucionais, e aí eu, como atuante da unidade de gestão de riscos, executando as atribuições, eu vou lá e colho as informações que eu preciso para poder montar o relatório de evolução, né, da gestão de riscos na universidade, para poder submeter ao comitê para aprovação. Então, as informações, assim como vão compor o relatório anual de atividades da unidade, vão ser repassadas para a divisão de informações institucionais da CEPLAN. E aí, eu, quanto unidade, né, de gestão de riscos e integridade, gestão de riscos e integridade, ainda ou não oficialmente, mas atuando já, até o dia 15 de abril do exercício subsequente, elaboraria o relatório para submeter ao comitê para aprovação. E o cronograma para a implementação desse plano. Né? De início, foram previstos para iniciar pela PROAD, pela PROGEP, pela CINFRA e pelo CETIC,
e pelo CRCA, né? Esse é o nosso cronograma. A gente já está atrasado, se for olhar aí, né? Então, em dezembro, era para a gente já ter feito a primeira etapa, que é o que vai ser proposta aqui na reunião, daqui a pouco. Onde seria o levantamento de todos os processos geridos pela unidade, com a identificação dos seus principais, seus objetivos, os responsáveis, enfim, todo o contexto interno da unidade com relação aos processos geridos por elas, né? Deixa eu voltar aqui. Então, aí tem a capacitação sobre gestão de riscos, que está prevista para janeiro, fevereiro, né? Da GEP. Esse webinar estava previsto para fevereiro, mas eu preferi adiantar ele, fazer ele antes dessa primeira etapa de implementação, que seria o levantamento do ambiente, né? Até para apresentar logo o plano para vocês, para já passar essa visão das matrizes, de tudo, né? A gente ter esse primeiro contato. Outra atividade prevista é a implementação da gestão de... Ah, tá. E aí a implementação da gestão de riscos ocorreria em março, né? Mas eu creio que esse prazo está meio apertado. Talvez a gente não consiga chegar nele, mas a gente vai tentar. E o relatório anual de gestão de riscos, que seria a partir do próximo ano, né? A partir de janeiro a março, esse relatório. E de março a abril, eu consolidaria as informações para submeter a apreciação do comitê. A Ascom divulgaria e eu divulgaria também no portal da unidade. Bom, a priorização da implementação de gestão de riscos se dará para os processos principais e que já estiverem mapeados pelas unidades previstas neste plano. A unidade está prevista? Está no rol de uma daquelas unidades lá? Se sim, tá. O processo é principal? Se o processo for um dos processos principais da unidade, vamos para o próximo ponto. Fluxo processual mapeado. O processo, ele já está desenhado, aquele desenhozinho lá do Visage, tá ok? Então, a partir daí, inicia-se a implementação do mapeamento de gestão de riscos. Isso na primeira remessa, né? Esgotados os processos que atendam todos os quesitos da primeira remessa, aí que a unidade vai para aqueles processos que não estavam mapeados, mas a unidade estava prevista, o processo era principal, só que não estava mapeado. Aí vai para a segunda remessa e inicia-se a implementação do mapeamento dos riscos. Esse é o nosso cronograma, né? Esse mapeamento dos processos, o desenhozinho deles, está previsto para até fevereiro as unidades concluírem isso, né? Para março, a gente começar a implementar mesmo, a identificar os riscos, a identificar as causas, né, as consequências e análise, né, fazer toda a parte mesmo de identificação dos riscos, né? E, orientações para preenchimento das planilhas. Bom, lembrando lá da parte da metodologia, se a gente for voltar, rapidinho, nós temos aqui 5 componentes aqui, né, para a gente percorrer. O mesmo raciocínio é lá para as etapas que eu coloquei. Só que eu destrinchei um pouco mais, porque aqui é de acordo com como está na planilha. Eu não quis colocar na planilha que eu vou abrir ela agora com vocês. Bom, na primeira etapa tem em si preencher a aba ambiente e fixação dos objetivos, né? Então, para fazer essa parte da gestão de riscos, a gente vai utilizar a planilha, onde a primeira aba é ambiente e fixação dos objetivos. Aqui, aba ambiente e fixação dos objetivos. O que vai precisar
preencher aqui a unidade, a descrição, a sigla, a descrição, uma descrição sucinta da unidade, né? Ou seja, suas competências, né? O responsável, o e-mail do responsável, os processos que estão diretamente ligados ao gestor, né? Ele que vai executar aqueles processos, vai dar andamento neles. Informar se o processo é principal? Não é principal, só informa. Tem uma setinha aqui do lado, aí só clicar. Se for sim, coloca sim. Responsável pelo processo, né? Aqui, como ao gestor máximo, né? Geralmente está ligado, vai ser o nome do gestor máximo. O e-mail do responsável, o objetivo do processo. O que se pretende com esse processo, né? E aqui, qual o objetivo estratégico institucional vinculado ao processo? Vocês vão ver que na setinha tem várias opções, são 11 objetivos estratégicos institucionais. Vocês vão só informar qual o objetivo estratégico institucional esse processo está atrelado, certo? Ah, mas está ruim para ver. Aqui do lado, eu coloquei todos os objetivos, aqui está melhor. Aí verifica aqui, vai lá e seleciona, certo? Unidades relacionadas, né? Informar todas as unidades relacionadas. Vale colocar diversos? Não, gente, porque na hora de eu cadastrar lá no sistema ForRisco essas informações, eu vou precisar atrelar as unidades vinculadas ao processo. Colocar diversos também, né? Aí precisa colocar o nome, pelo menos a sigla da unidade aqui, já ajuda. O processo já está mapeado? Se tiver, só coloca o link. Se não tiver, coloca não. Normativos que regem o processo. Listar todas as leis, regulamentos e normas que afetam ou influenciam o processo. Na instrução normativa, é decreto, é lei? Coloca. E sistema. Listar os sistemas e outras ferramentas, planilhas, que operacionalizam o processo. Ah, tem o CIPAC. CIPAC, maioria, certeza, né? Mas, por exemplo, pagamento. IAF. Folha de pagamento. CIPAC, CIAP, CIAF. Coloca aqui. Tá certo? Tudo isso faz parte do ambiente, né? Do ambiente e fixação dos objetivos, certo? E aqui embaixo tem subunidades. O sistema ForRisco, ele só me permite vincular a subunidade que está diretamente vinculada à unidade. Ele não me permite colocar desdobramentos das subunidades. Então, por exemplo, uma coordenadoria que está ligada a uma divisão. Todos os processos ligados à coordenadoria, coloca ligado à subunidade, tá? Só vai mudar o nome do responsável, né? Que vai ser aqui na frente, né? Todos os processos. E da mesma forma se aplica para os demais. Coloca só subunidades que estão diretamente ligados com a unidade máxima, certo? E a planilha está trancada, mas ela permite inserir linhas, tá? Aí pode precisar de mais linhas, podem inserir aqui, certo? Voltando lá para a apresentação, agora eu perdi aqui, é fácil, a gente acha. Aqui, pronto. Temos aqui a aba análise SWOT. Análise SWOT, informar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que podem influenciar negativa ou positivamente o atingimento dos objetivos do processo. Certo? Temos também na planilha uma aba para análise SWOT. Não é nesse primeiro momento, né? Eu sugiro a gente deixar para um segundo momento, a não ser que vocês já peguem, né? E já consigam aplicar, mas eu sugiro deixar para uma segunda reunião. Mas eu vou apresentar, né? Aqui é o ambiente interno e o ambiente externo. Todas as forças e fraquezas que que podem impactar, no caso aqui, positivamente,
no caso aqui, negativamente, ao atingimento dos objetivos do processo. Isso, ambiente interno. Coloca aqui. E no ambiente externo, as oportunidades, que são os pontos fortes externos à instituição, que podem impactar positivamente o atingimento dos objetivos do processo. Coloca aqui. E as ameaças, pontos externos, que podem impactar negativamente. Tá? Coloca aqui. Positivamente, externo, coloca aqui. Negativamente, externo, coloca aqui. E, voltando para a apresentação, temos aqui na aba subprocessos e fatores críticos de sucesso. Está pedindo para detalhar o processo em subprocesso. Definir fatores críticos de sucesso que sua ausência ou má implementação podem impactar na execução do subprocesso. Certo. Essa aba aqui é a terceira aba, do jeito que está lá, está aqui, onde vai informar aqui como se desdobra o processo, as atividades, né, o chamado subprocesso. E quais são os fatores críticos para a execução dessa atividade? Se for mal implementado, ou se não houver, pode impactar na execução dessa atividade, consequentemente vai impactar no objetivo do processo. Né? Aqui. Aí a gente já vai para a segunda etapa, que seria na aba mapa de risco. Preencher os seguintes campos: evento de risco, causa, efeito, consequência, risco vinculado a qual objetivo estratégico institucional. Geralmente vai ser aqui. Tá. Essa aba aqui, certo? Aumentei aqui o zoom para... Aqui, o evento de risco, né, que seria a negação do fator crítico de sucesso. Lembra, se a gente não implementar ou foi implementado de forma, uma execução mal elaborada, né, pode ocasionar um evento de risco. E a causa desse evento de risco e as consequências desse evento de risco. Tipologia do risco: financeiro, orçamento legal, de imagem, operacional, ambiental, estratégico ou de integridade, e o objetivo estratégico institucional vinculado ao risco, né? E aí a gente já vai para a terceira etapa de implementação da gestão de riscos. Seria na aba apuração do risco inerente, onde teríamos ali uma análise da probabilidade de ocorrência da causa e uma análise do nível do impacto gerado pela consequência da concretização do risco, né? Com notas de 1 a 5, para ambos. Voltando lá na planilha, temos aqui a aba apuração do risco inerente. Tá, a causa já vai puxar lá da outra planilha. O que é preciso aqui? Só informar de 1 a 5, conforme a matriz que está aqui em cima, ó. Cada matriz tem uma descrição, tem uma notinha. Conforme a matriz, de 1 a 5, qual a probabilidade de ocorrência dessa causa? Da mesma forma, fazer aqui na consequência. Consequência, de acordo, lembra, é a matriz HP lá dos impactos. Para cada dimensão, qual que é o nível do impacto gerado por essa consequência? Ah, mas tá ruim para ver aqui. Coloquei aqui a matriz de 1 a 5, né, para cada esforço de gestão, de 1 a 5, regulação, mesma coisa, de 5, na verdade, 5 a 1, negócio, intervenção e orçamento, né? Aí, aqui, efeito, consequência. Pronto. Só atribui a nota. É 1? É 1? É 2? É 5? Qual que se encaixa de acordo com a matriz? Certo? Feito isso, no final, ele já vai calcular aqui
a probabilidade de ocorrência do risco, o impacto gerado pelo risco, o risco inerente e a descrição do risco, tá? Voltando aqui. Ainda na terceira etapa, nós vamos avaliar os controles existentes, além de identificá-los, avaliá-los, né? Tem uma aba avaliar controle existente. Então, para causa, qual é o controle? Quais os controles implementados que atuam de forma preventiva? Atuam visando reduzir a probabilidade de ocorrência da causa. Informa que esses controles, qual é o nível de confiança deles? Estabelece aqui, certo? E a mesma coisa para a consequência. Consequência tal. Tem um controle para reduzir o nível do impacto gerado caso essa consequência venha ocorrer, o evento de risco ocorra, gere uma consequência? Tenho? Não, não tenho. Só informa aqui que é inexistente. A própria planilha vai interpretar o dado, vai gerar o risco do controle, nova probabilidade, novo impacto, e aqui o risco residual, certo? Certo. E etapa 4. Estamos quase chegando lá no final da nossa metodologia de gerenciamento, né? E aqui seria o plano de ação. Né? A gente vai precisar implementar um plano de ação para atuar de forma preventiva, né? Reduzindo a probabilidade de ocorrência da causa, e um plano de contingência para mitigar os impactos gerados pela consequência. Temos aqui a aba plano de ação, né? Detalhe, estabelecer também uma resposta a risco. Tá aqui, tá aqui. Defina a resposta para cada evento de risco. Tá. Então, primeiro, define a resposta, tá aqui na aba plano de ação. E aqui estabelece a medida, né, que vai atuar na causa, certo? O objetivo da medida, só seleciona aqui se é adotar controle novo ou melhorar controle existente. A unidade que se dará ação, o responsável, como se dará ação, intervenientes, data de início, data de término. E o status, né? Caso geralmente não implementado, né? Caso for um controle que vai ser previsto. Certo? E aqui, para atuar na consequência, estabelece uma ação, mesma coisa para os demais, só não vai ter aqui um prazo de término, né? De início e término, porque esse plano de ação ele só vai ser utilizado caso o evento de risco se concretize e gere uma consequência. E aí, esse plano de contingência vai ser utilizado para quê? Para mitigar os impactos daquela consequência. Certo? Nós vamos aqui para a quinta etapa, que seria na aba monitoramento. Na aba monitoramento, estabeleça um prazo para monitoramento dos riscos. E tem a etapa de informação e comunicação. Tá. Lá na planilha, no monitoramento, por enquanto, a gente só vai pedir a definição de um prazo, né, para monitoramento. E esse monitoramento, como é que ele vai se dar? Vai ser o momento que a gente vai revisitar aquele risco para verificar se aquele controle ainda está sendo eficaz, né? O nível de impacto foi alterado, o nível de caso o risco venha a ocorrer, a probabilidade de ocorrência dele reduziu depois que eu implementei o controle, esse controle realmente está eficiente. Será que não está mais fazendo o efeito que tinha sido previsto para ele? E é necessário implementar uma nova medida que seja mais eficaz? Né? Então, esse momento aqui de definição vai ser para realmente revisitar o processo para verificar os riscos, né? Reavaliar, fazer uma nova análise. Né? E com relação à planilha, é só isso. Informação e comunicação. Informação e comunicação, aqui tem um desenho que está lá no nosso plano, trouxe para cá. Só aumentar para ficar
Isso. Onde a comunicação ela precisa fluir entre o proprietário de risco, acionando, reportando a informação para o gestor ele tem que ter conhecimento de tudo que se passa na unidade, ele precisa, o grupo de trabalho também precisa ter o conhecimento das situações de riscos, precisa ser acionada a unidade de gestão de riscos também, e também o Comitê de Governança, Riscos e Controles, preferência nessa ordem. Geralmente já passa daqui direto para cá, né? Mas é importante também passar por aqui e o grupo de trabalho também está ciente, né, do que está acontecendo. Até para a gente ter fundamentos, né, na hora de elaborar um relatório, né? Colocar todas as informações tempestivas, repassar a informação também, ter conhecimento do que está acontecendo na unidade.